convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, antes de nós proclamarmos o Evangelho, iniciando este culto a Deus, mostrando para vocês todos que o culto não precisa ser feito num determinado compartimento, num determinado cômodo, chamado de igreja. A igreja somos nós. Nós, juntos, reunidos, em nome de Cristo, Ele está no nosso meio. É isso que Ele ensinou para nós. A gente não precisa estar dentro de de um prédio, com uma placa na porta. Não. A gente pode adorar a Deus aqui, desse jeito que nós estamos fazendo. E antes de iniciarmos propriamente dito o culto, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos falar com Deus. Vamos clamar pela graça, pela compaixão e vamos clamar pela misericórdia do nosso Senhor e Deus. Pai querido, Deus eterno, todo-poderoso, Deus maravilhoso, justo, fiel, Deus verdadeiro, Deus único, não há outro. Muitos se apresentam como deuses, como Deus, mas só há um Deus, aquele que criou tudo. Do nada, trouxe à existência tudo que a gente conhece hoje. E trouxe à existência também coisas que nós não conhecemos, mas que existem. E nós te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, nos rendemos ao Senhor, a tua misericórdia, a sua compaixão, a tua bondade. E pedimos que o Senhor aceite esta adoração, este culto nesta manhã e que o Senhor fale conosco. Que a gente possa se desvencilhar de tudo aquilo que te entristece. Que a gente possa colocar de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Abre o nosso entendimento para as coisas santas, para as coisas agradáveis e perfeitas. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que faço. Rendendo ao Senhor glória, louvor, honra, culto, adorando o Senhor no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos então, irmãos e irmãs, nesta manhã de quarta-feira, dia 24, vamos falar de algumas coisas aqui interessantes e importantes, né? Para começar a falar, eu chamo você para você abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler aqui versículos do 1 ao 4. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Se você está com sua Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder abrir, ouça
Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, hoje a gente vai falar, que faz tempo que eu não falo disso, eu já preguei sobre isso. Nós vamos falar de uma porção de mentiras que acontecem por aí e que as pessoas creem que são coisas verdadeiras. As pessoas creem que aquilo provém de Deus. Isso é que é pior, né? Porque se você for buscar estudar o que é o pecado contra o Espírito Santo, você vai ver que faz parte da resposta você atribuir a Deus as coisas do diabo e atribuir ao diabo as coisas de Deus. Então nós precisamos ter este entendimento. E temos a Bíblia. Lemos, entendemos, ou procuramos entender. Quando não entendemos, buscamos ajuda para entender. E é impraticável vivermos na ignorância bíblica. Então, o que existe hoje, na grande maioria das denominações, das igrejas denominacionais, salvo raríssimas exceções, é o uso da superstição e do amuleto. E você vai ver coisas curiosas em tudo que eu vou dizer hoje, coisas que talvez, olha, tem uma coisa que eu tenho certeza que você faz. Eu fazia. Há um bom tempo atrás, larguei de fazer, porque descobri que não pode ser feito, porque é coisa errada, né? E você hoje vai ver uma coisa tão simples. Você vai ver que como é bom a gente entender a palavra de Deus. Bom, primeiro eu quero dizer para você que essas igrejas, essas denominações aí, estão cercadas de um negócio chamado superstição, né? Superstição, se você for procurar no dicionário aí, você vai encontrar tanto no Aurélio como no Michaelis, praticamente a mesma definição, né? Sentimento religioso excessivo ou errôneo, que arrasta as pessoas à ignorância, à prática de atos indevidos e absurdos.
Para a gente resumir, superstição quer dizer o quê? A crença ou a prática de bases fundamentadas no medo e na ignorância do desconhecido. E aí falando, a hora que eu estava mexendo com isso daqui, eu comecei a lembrar de coisas, né, que eu ouvi. Olha, se você não for na igreja, tal coisa vai acontecer. Se você não der, tal coisa vai acontecer. Isso é medo. Vai impondo medo nas pessoas. E na verdade, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, ela não precisa mais ter medo de amuletos, de superstição, ela não precisa mais ter medo de encruzilhada, de passar embaixo de uma escada, né? Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, irmão, irmã, você recebe o Espírito Santo de Deus. E receber o Espírito Santo de Deus, isso é importante você saber, é que a gente entra num assunto, vai surgindo outro. Quando você recebe o Santo Espírito de Deus, isso não é essas bobagens que ensinam aí, viu, irmãos? Pode ter convicção, pode ter certeza disso que eu estou falando. Receber o Espírito Santo quer dizer que você é recebido como filho de Deus. E isto não acontece numa cerimônia, isto não acontece na era da igreja, porque alguém colocou a mão na sua cabeça, ou porque alguém fez um culto especial. Não, isto acontece, né, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí nós passamos a ser morada do Espírito Santo, filhos verdadeiramente de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso aí está na Bíblia, irmão. Isso aqui eu não estou... É só você ler João 1,12 e depois você lê Romanos 8,17. Está lá escrito. Isso tudo que eu acabei de falar está escrito. Nós passamos a ser novas criaturas. Não quer dizer que você vai mudar de aparência. Você pode até ficar mais alegre e tal. Você vai envelhecer, você vai pegar gripe, né? Todas essas coisas, mas nova criatura no sentido espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E olha como o ensinamento bíblico, ele confronta isso tudo que você ouve. No rádio, então, né? Eu nem tenho feito muita questão de voltar para o rádio, porque, sinceramente, irmãos, está terrível, né? Mas a Bíblia, abre a Bíblia. Eu estou falando, mas não é do jeito que ele... Abre a Bíblia antes de você contestar. Conteste com conhecimento bíblico. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Abre também 1 João, capítulo 5, versículo 18. Quando você é filho de Deus, quando você é templo do Espírito Santo, quando você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, quando você passa da morte espiritual para a vida espiritual, quando você é nova criatura, Tiago 4,7 e 1 João 5,18 diz que o diabo se afasta de você e não te toca. Leia. Antes de você falar, leia a Bíblia. Então, quando você ouve, olha o diabo, essa pessoa não é salva.
Porque lá está: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós somos salvos, meus irmãos, minhas irmãs, não se deixe pegar por esses canastrões. São ladrões. Eu não tenho aqui nenhum receio em chamá-los de ladrões, porque são mesmo. E biblicamente eu provo que são ladrões. Roubam o seu dinheiro, roubam a sua paz, roubam a sua salvação, porque não permitem que você seja salvo, porque pregam mentiras, roubam sua vida eterna. Quando a gente é salvo, nós não estamos mais sujeitos às maldições. Isso está na Bíblia. Isso é bíblico, está na Bíblia e é bíblico. Né? Porque semana passada a gente falou de coisas que estão na Bíblia e não são bíblicas. Mas João 8, do 32 ao 36, vai mostrar isso para você. Ainda, infelizmente, as pessoas que fazem parte dessas falsas igrejas, dessas falsas denominações, né? Elas acreditam que elas podem ser alvo de maldição. Porque tem maldição hereditária, maldição de antepassado. E dão os nomes, né? Um crente, presta atenção, só pode ser alvo de maldição se ele retornar voluntariamente ao pecado. Está contido na Bíblia, explicado na Bíblia, voluntariamente ao pecado. Isso altera a situação do crente perante Deus. Está lá em João, capítulo 15, versículo 6. Leia lá. Maldição nenhuma pode te pegar. Capeta nenhum, diabo nenhum, espírito maligno nenhum pode se apossar de você. A não ser que você saiba que aquilo é pecado, que você não deve fazer, você vai lá, faz, não se arrepende, não pede perdão. Aí sua situação é alterada. Mas do contrário, irmã, em nome de Jesus, não adianta, irmão, você deixar a Bíblia aberta na sua casa. Tem gente que não faz mal nenhum deixar a Bíblia aberta. Mas não te livra de nada. Não é porque a Bíblia está aberta que o diabo não vai. Não é um objeto que te dão lá na igreja, né? E hoje eles dão tudo, né? Palmilha, tudo eles dão na igreja. Palmilha de sapato, lâmpada ungida, né? Tudo eles dão. Isso não livra. Porque eu fui lá, coloquei isso daí embaixo do travesseiro do doente, o doente sarou. Claro, sarou, porque ele estava sendo tratado lá no hospital. Não porque aquele objeto tenha algum tipo de poder. E quando você diz que aquele objeto, que aquele amuleto tem algum tipo de poder, você passa a ser um supersticioso e você está dividindo a glória de Deus. Você está pecando. Objeto nenhum expulsa demônio. Você acha que objeto expulsa demônio, meu irmão? Você acha que objeto quebra a maldição, minha irmã? Você acha que qualquer objeto, qualquer coisa substitui o poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo? O nome
de Jesus não pode ser substituído por nada, muito menos por um objeto industrializado. Quem prega o uso de objetos não tem uma atitude de fé. Quem faz uso de objetos não tem atitude de fé, mas tem atitude de falta de fé. Porque a Bíblia condena a superstição. Só você abrir a sua Bíblia e ler. A Bíblia não é baseada em lugar nenhum dela. Nenhum dos 66 livros ela é baseada em qualquer tipo de superstição. Por quê? Porque ela é inerrante. Porque ela é a palavra de Deus. Está lá. Paulo escreveu sobre isso, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus condena, do Velho ao Novo Testamento, condena magia, condena feitiçaria, e condenando magia e feitiçaria, condena todo tipo de superstição. Quando você vai lá pegar um lencinho, um raminho, o azeite ungido, você está praticando superstição. Você está se entregando às fábulas, às crendices, aos falsos ensinos. E foi isso que nós lemos na abertura da explanação da palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. E foi exatamente isso que nós lemos, amados. E eu não tenho aqui, meu irmão, minha irmã, nenhum tipo de receio, medo. Não me sinto desconfortável em dizer não, porque a verdade precisa ser dita. Ó. Eu não vou colocar a ética acima da verdade. Né? Verdade primeiro, depois as outras coisas. Essas maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais usam esse tipo de coisa. Usa. É objeto líquido, é sólido, é do reino mineral, é do reino vegetal. Isso não serve, meu irmão, minha irmã, para aumentar a fé de ninguém. A Bíblia diz, não é o Mário que diz, é a Bíblia. Eu não sou dono da verdade, claro que não. Eu prego a verdade, que é a Bíblia. A Bíblia fala em Romanos 10, 17, e eu falo sempre sobre isso na abertura da programação, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia não diz que a fé vem de você pegar o lencinho que o sujeito suou, limpou. As pessoas dizem que leem a Bíblia e fazem o contrário. Olha o que está escrito aqui em Atos, né? Dito pelo apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E os que com bom grado receberam a sua palavra serão batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não é aqueles que de bom grado receberam o lencinho, o azeite, o martelinho, o saquinho com concreto. Dá até vontade de rir. Eu falei ontem, eu vou repetir hoje. Nosso meio evangélico, né, tem muito comediante. Né?
Tem muito comediante. A fé cristã rejeita, a verdadeira fé cristã, rejeita qualquer tipo de objeto com o propósito de se obter favor espiritual. Eu vou usar uma corrente com um crucifixo, porque aí eu estou protegido. Tá nada. Gente com crucifixo, sem crucifixo, morre, é baleado, é assaltado, o carro quebra, a geladeira explode. Porque se eu usar o crucifixo eu não tenho a influência demoníaca. Você é louco. Crucifixo não vale nada. Isso são ensinamentos, né, da Idade Média, do catolicismo romano da Idade Média. As superstições, nós já nos libertamos dela. Da Babilônia espiritual, nós já saímos. Não. Cristo quebrou na cruz as amarras, os grilhões, os embaraços. Tudo aquilo que nos prendia no mundo das trevas foi quebrado por Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Eu estou citando passagens, você lê. Antes de você concordar ou discordar, leia. Eu não leio aqui, porque é muita coisa e o tempo é curto, né? A Bíblia diz assim, né? Eu falei, Tiago 4:7. Submetei-vos, pois, a Deus. Se submeta a Deus. Fique debaixo do senhorio de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir. É a Bíblia que está dizendo. Você vê que primeiro ela abre dizendo, se sujeite a Deus, não se sujeite ao charlatão. Não se sujeite ao ladrão da sua alma, do seu espírito e do seu dinheiro também. Não se sujeite a ele. Né? Porque tem aquele ladrão que nos rouba com um revólver na mão, com uma faca na mão. E tem aquele que nos rouba com a língua, pregando mentiras. Não se sujeite a ele, se sujeite a Deus. Até porque eu quero lançar um desafio para todos esses mentirosos, ladrões, porque o negócio deles é dinheiro mesmo, é grana, é tutu. Eu quero lançar um desafio para eles e para você que segue. Não, é tão bom, é bom para tomar o seu dinheiro, o pouco que você tem, se é que você tem, né? Porque hoje ter dinheiro é um negócio, né? Em que lugar da Bíblia foi atribuído a alguém, olha só, depois você me manda pelo WhatsApp, né? Você sabe, meu celular é 99257-9226. 99257-9226 é o telefone e é o zap. Depois você manda a hora que você achar. Eu sei que você não vai mandar, porque você não vai achar, mas procura. Em que lugar da Bíblia foi atribuído a alguém ou a algum objeto um milagre? Só um. Acha só um para mim na Bíblia. Que foi atribuído a um homem ou que foi atribuído a um objeto, um milagre. Olha, porque o lencinho de Paulo. Leia direitinho lá. Leia lá direitinho que você vai ver que não está atribuindo nem a Paulo e nem aos lenços. Você já leu? Quem fazia os milagres lá de Atos 19, 11 e 12? Deus.
Abre assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E esses mentirosos ainda ficam fazendo essas campanhas do lencinho de Paulo. Paulo nunca orou, nunca ungiu, nem pedaço de pano nenhum. E é isso que eles fazem, e as pessoas acreditam. Os milagres, né, no caso específico aqui dos lencinhos de Paulo, nunca foram feitos por Paulo. Paulo nunca fez milagre. Nem João, nem Pedro. Sempre foi Deus que fez. Através desses homens, e nem o pedacinho de pano. Deus fazia milagres. Você leu aqui, abre assim, Atos 19, 11 e 12. Deus fazia. É só querer entender. É só não se deixar ser enganado. Deus já abre nos esclarecendo. Os milagres foram feitos por mim. Paulo nunca distribuiu lenço, rasgou o pano para dar. Paulo nunca. Eu estou usando só isso aqui. Paulo nunca falou: olha, vocês peguem paninhos, lencinhos, pedacinhos e vocês vão ungir esses objetos. Paulo nunca fez isso, gente. São esses loucos, insanos, ignorantes, falsos mestres que fazem isso. E Paulo nunca cobrou, nunca passou a sacolinha, nem antes nem depois, porque ele nunca fez isso. Se você ler, você vai ver que eram as pessoas que pegavam ele, não dava nada. E Paulo também nunca falou: olha, gente, vocês pegaram aqui os paninhos, os lencinhos, rasgaram a minha roupa, né? E tá vendo, esses pedacinhos de pano fizeram milagres. Paulo nunca falou isso. Paulo sempre atribuiu a Deus os milagres. E Paulo também nunca mandou, nunca ensinou ninguém a fazer. Quer dizer, isso nunca foi doutrina. Né? Como outras tantas outras, como tudo que acontece nessas falsas denominações, isso nunca foi ensinamento. Vocês têm que fazer assim. Não. Na verdade, queridos irmãos e queridas irmãs, o que está atrás de tudo isso, dessa bondade, né, desses que, olha, nós estamos fazendo isso, nós fazemos aquilo. Não, nós fazemos coisa nenhuma, quem faz é você. Nos ajude a fazer. Na verdade, querido irmão, querida irmã, atrás de tudo isso tem a exploração financeira. A exploração financeira. E isto tudo acontece, esse negócio de cajado, martelo, caneta, né? Agora tem um doido aí que ele faz programa, ele deve pagar uma grana, porque nessa rádio aí me pediram uma grana preta. Ele faz 3 horas de programa, não deve pagar. Perde 15, 20 mil por mês. Fica vendendo doce. E as pessoas, né, ignorantes, analfabetos bíblicos, honrando mais a criatura do que o Criador. As pessoas continuam fazendo isso, dão mais honra a um pedaço de pau, a uma caneta, do que o próprio Deus. Continuam fazendo exatamente aquilo que Paulo condena na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Não dão graças a Deus, honram as coisas criadas, mas não honram o seu Criador. Continuam fazendo.
Nós temos que, irmãos, exigir. E como é que a gente exige? Não é chegar lá e falar, eu quero. Não. Também você pode fazer isso. Mas exigir é você não participar. Você quer ver acabar? Não vai acabar, né? Porque isso é que nem formiga saúva e puxa saco, né? Isso não acaba. Puxa saco acaba? Nunca. Formiga saúva acaba? Nunca. Nunca, não acaba. Mas você vai diminuir. Não frequente, não dê, não vá. Alerte as outras pessoas. Porque eles usam os medos das pessoas. A pessoa está doente, claro. Quem é que vai fazer um exame aí, uma suspeita? Não fica com medo. É natural do ser humano, é um instinto de preservação. A pessoa tem medo. Ele usa isso para enganar você, para tirar um pouquinho que você tem. Né? Me mandaram um vídeo aqui hoje, mas eu não vou nem falar disso, sabe? Que me deixa tão irritado, porque é muita safadeza. Nós temos safadezas em todas as áreas aqui nesse país. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é muito do nosso assunto, mas eu não sei se eu já falei, eu vou falar, esse país não tem jeito, não. Assim como o mundo, o Brasil não tem jeito. Não pense que o nosso presidente, o ministro, vão dar jeito aqui, não tem jeito. Não tem mais jeito. Porque o negócio está tão enraizado, né? Como é que alguém... Eu vi anteontem, hoje é quarta, segunda-feira, eu vi na televisão. Sujeito, eu vi isso na televisão, você deve ter visto também. É só uma coisa que você vai falar, não tem jeito mesmo. Não é para você desanimar, é para você se apegar em Deus. Você não se apegar em justiça, em governo, em ministro, em homem nenhum, é só em Deus. O sujeito estava num bar, foi lá, matou, deu um tiro, o sujeito caiu, ele foi lá, deu mais 2, 3 tiros. Matou o cara. Deixou passar o tal do flagrante, foi lá e se apresentou. Foi lá naquela, sobre que de custódia lá. Não, ele vai responder em liberdade. Tem jeito isso? Não, só se você for bobão para você acreditar que tem jeito. Não tem jeito. Essas igrejas mentem, enganam. Pastores que até alguns anos atrás a polícia já pegou o sujeito que vendia copinho de água. Comprava esses copinhos de água e vendia lá dizendo que as pessoas iam emagrecer com aquilo. Continua aí. Como se nada tivesse acontecido. Já todo mundo esqueceu. A história não esquece. E pensa que mudou, não, eu errei, não vou... Continua charlateando do mesmo jeito. Existe esse termo, charlatear? Acho que não, acabei de inventar. Continua fazendo as mesmas mazelas, tomando o dinheiro do povo. Aquele povo pobrezinho que vai lá. Pobrezinho, desesperado, doente, desempregado, a família toda. O sujeito vai lá e ele tira tudo que as pessoas têm, até o que não tem. Olha, passa o cartão. Tem até maquininha de cartão, você não pode, passa no crédito. Tá aí. Esse e outros tantos, né? Estava dizendo que existem, estava falando aqui das superstições, é que o nosso tempo vai estourando, mas eu não posso deixar de falar, porque eu abri aqui, por exemplo, nós temos superstições do nosso dia a dia. Tem coisa que você talvez nem saiba que é uma superstição. Né? Deixa eu ver aqui que eu marquei. Aqui, ó. Quando alguém espirra perto de você, o que você faz? Eu falava, saúde.
Eu falava uns bons anos atrás, né? Deus te crie, né, irmã? Eu falava, até que eu aprendi que isso é uma superstição. Isso veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles ensinavam as pessoas a falarem Dominus caetume. Isso é latim. Quer dizer, o Senhor te crie, Deus te crie. Isso é superstição. Saúde, quer dizer que você está... Ninguém espirra porque não tem saúde. Sabe por que a gente espirra? A gente põe para fora, né, impurezas que o nosso nariz não conseguiu filtrar. Quando nós respiramos, né, esses pelinhos que tem aqui dentro do nariz, que quando fica para fora é feio, mas lá dentro precisa existir, eles servem para filtrar o ar. Só que muitas vezes as impurezas entram e a gente espirra para pôr para fora. Por que você espirra quando você está resfriado? Porque o seu sistema respiratório quer jogar para fora aquele vírus, aquela bactéria. Então não tem que falar saúde. Isso é uma superstição, que dizendo saúde, você está desejando saúde para a pessoa. Mas a pessoa está doente, então. Hoje é sexta-feira, hoje os pais de santo, não sei quem, estão tudo lá na cachoeira. O que eu tenho com isso? É problema deles. Porque eles estão lá e eu vou fazer um culto aqui. Não, meu culto a Deus é independente se é sexta, se é segunda, se é quarta. A verdade é que essas superstições que são ensinadas, infelizmente também, no meio evangélico, é uma volta, uma sofrida volta ao misticismo medieval, que foi tão condenado em 1500 e pouco pela Reforma Protestante. Né? Essa coisa de maldição hereditária. Olha, para mim de duas uma. Um pastor que prega a maldição hereditária, ele não lê a Bíblia, óbvio, né? Porque ele só lê até um trecho, ele não lê na sequência. Ou ele é ignorante de Bíblia, ou ele é sem vergonha, safado, ordinário. Porque ele não lê a Bíblia toda. Ele lê a parte que interessa para ele. É um vilipêndio da doutrina da graça. O sujeito que prega a maldição hereditária, ele está pregando uma superstição religiosa. Irmãos queridos, nosso tempo acabou, amados. Não entrem nessa, não frequentem, não ajudem. Não participem, irmãos. Porque essa gente, além de roubar o seu dinheiro, uma coisa difícil de se ter hoje é dinheiro. Às vezes a gente não tem dinheiro para tomar um café. Eles roubam a sua salvação. Eles roubam o seu espírito. Eles te condenam ao fogo do inferno, meu irmão. Minha irmã. Divulgue isso que você ouviu hoje. Leia todas as passagens. Está aí gravado. Tudo que eu falei está aí. As passagens, né? As verdades que eu falei desses falsos mestres também. Se eles quiserem me processar, se algum se sentiu ofendido, né? É porque se assumiu como falso mestre. Me processa, eu vou com a Bíblia lá na frente do juiz. Eu quero ver você se defender na frente do juiz. Eu com a Bíblia aberta, mostrando, doutor, meritíssimo, ele diz em maldição hereditária, ele só leu até aqui. Ó. Olha o que Deus fala daqui para frente. Eu quero ver sua cara. Porque eu não vou com advogado, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu vou com a Bíblia na frente do juiz, meritíssimo. O sujeito está usando o lencinho de Paulo lá. Eu falei que ele é ladrão, ele é mesmo. Repito aqui para o senhor, ele é. Olha o que Paulo fez aqui, olha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Em algum lugar Paulo fazia isso? Era Paulo que fazia? É assim que eu vou. Está tudo gravado. Leia. Divulgue.
Acabar a gente não vai, né? Porque que nem formiga saúva e puxa saco, não acaba. Mas a gente vai diminuir, pregando a verdade, levando pessoas para Cristo e não para esses falsos e enganadores mestres. Não são mestres de nada, são pastores deles mesmos. Eles pastoreiam o ventre deles e a conta bancária deles. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, louvado, glorificado é o Senhor. Te agradeço, glorifico o Senhor, exalto o Senhor na beleza, na majestade da Tua santidade. Toma conta de nós, Senhor. Livra-nos, ó Deus querido, do mal, principalmente da mentira, Senhor. Esta é a minha oração, de louvor, honra e glória ao Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.